Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do curso de Constelação Sistêmica Transpessoal. E nessa aula nós estamos completando, estamos avançando nesse módulo do curso que você está fazendo, onde eu falo das questões que eu trago, que eu acabei desenvolvendo e que eu percebo que são contribuições inovadoras para o campo da constelação. Nós vimos no vídeo anterior a questão dessa visão do sistema psíquico do ser humano, a forma de entender o funcionamento do psiquismo como sendo uma dessas contribuições que vem dessa minha perspectiva transpessoal, de considerar os níveis de consciência, as dimensões espirituais, compondo então o nosso psiquismo. Mas na aula de hoje eu quero abordar a questão das partes internas e como eu acabo trabalhando com esse conceito de partes internas na constelação sistêmica transpessoal. As partes internas, o trabalho com partes internas é uma dos recursos que eu vejo que eu consegui sistematizar de uma maneira que permite que nós possamos trabalhar utilizando a constelação com muitos problemas psicológicos típicos da terapia, de psicopatologias, quando nós colocamos nesse entendimento das partes internas e então fazendo constelações com as partes internas. E essa questão das partes internas não é a questão, o método ou considerar as partes internas que seja inovador. Pelo contrário, existem muitos terapeutas, muitos autores que também já desenvolvem há muito tempo alguns tipos de métodos, de técnicas que consideram conceitos semelhantes aos das partes internas. Como, por exemplo, o Roberto Assagioli, na psicossíntese, o trabalho dele está muito ancorado num conceito do que ele chama de subpersonalidades. Subpersonalidades são pequenas personalidades, pequenas estruturas do nosso psiquismo, do nosso eu, que de alguma forma, em algum momento, se manifestam de uma forma muito desproporcional, por exemplo. Ele chama de subpersonalidades. Eu cheguei a fazer uma formação em psicossíntese há muitos anos atrás e Roberto Assagioli teve uma influência muito grande na forma de estruturação do meu pensamento, do meu trabalho e, consequentemente, na estruturação dos meus métodos, não tenha dúvida. Outros autores também trabalham com partes internas, criança ferida interna. Hans Stendhal trabalhava com estados de ego, ou seja, também com estados de ego, quer dizer, algumas partes de ego que se manifestavam em alguns pontos de uma terapia regressiva, por exemplo. Então, o conceito de partes internas ele não é a novidade. A questão foi sistematizar as partes internas para poder, a partir dessa perspectiva, fazer o trabalho de traços de caráter, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Estruturar, começar a definir, a mapear essas partes internas como parte de um sistema psíquico e que de alguma forma demonstra cada uma dessas partes, como nós reagimos em algumas situações específicas da nossa vida, ou às vezes padrões que se repetem em várias situações, nós podemos ter várias formas de identificar essas partes internas. Em última análise, ela vai expressar, ela vai dar condição de nós identificarmos que quando nós falamos dessa parte interna que se manifesta numa determinada situação, ela caracteriza, e aí tem a ver com caráter, ou seja, aquilo que caracteriza uma forma como a pessoa pensa, como ela reage, como ela vê o mundo, como ela vê a si mesma, como ela vê os conceitos e crenças sobre felicidade, sobre a vida, que estão cristalizados naquela parte interna que reage. Veja que isso nós vamos abordar isso, vai ser fundamental para a gente perceber que apesar do cliente, apesar de você ter uma forma de pensar, uma forma de reagir na sua personalidade, em alguns momentos nós temos reações que mostram facetas do nosso psiquismo que precisam ser tornadas conscientes e precisam ser integradas na dinâmica do nosso psiquismo. Então, isso sim é que acabou sendo uma forma inovadora de trabalhar a questão das partes internas.
Quando nós pensamos nas partes internas, para vocês terem uma ideia, na constelação sistêmica transpessoal, principalmente quando a gente consegue identificar reações do nosso cliente, reações da pessoa que quer constelar, que tem um automatismo, que tem uma estrutura e um tipo de autonomia que muitas vezes bypassa a razão e bypassa a vontade do próprio cliente. E você certamente já passou por esse tipo de situação, são situações que todos nós temos, não é uma questão patológica, as partes internas elas representam essas fragmentações ainda de reações que nós temos, que às vezes nós não nos damos conta e que em algum momento podem ser conflitantes com aquilo que a gente, de um modo geral, pretenda para a vida. Mas, normalmente, a forma mais clara de você identificar a atuação dessa parte interna e quando ela tem nessa atuação um papel de desequilíbrio, de gerar algum tipo de conflito, é quando, por exemplo, a pessoa chega para você e diz algo assim, quando eu vi, eu estava sendo agressivo e eu não consegui controlar. E depois eu me arrependi, acabei ficando muito triste. Vejam que é uma frase que é comum, né? São relatos bastante comuns, claro que não necessariamente como fui agressivo, mas quando eu fiquei com medo, não sabia o que fazer, e depois eu fiquei me perguntando, fiquei me cobrando, por que eu não decidi, por que eu não resolvi logo, por que eu não falei o que eu tinha que falar. O que essas frases, quando as pessoas estão falando disso, o que elas expressam, pensando em partes internas, né? O que parece que há de estranho nessa frase? Quando eu vi, eu estava sendo agressivo e eu não consegui me controlar. E depois eu fiquei arrependido de ter feito assim e fiquei muito triste com isso. Vejam que uma característica importante dessa frase é que ela tem muitos eus. Ela tem muitos eus. Você percebe? Me acompanha. Quando eu falo então assim, quando eu vi, eu estava sendo agressivo e eu não consegui controlar. Vejam, tem um eu que observa, tem um outro eu que está sendo agressivo e tem um outro eu que não consegue controlar. E aí depois a gente fala assim, e depois eu fiquei arrependido. Aí parece que depois que esse eu ficou agressivo, ele vai embora e fica um eu que fala assim, puxa, olha a consequência, olha o que eu fiz. E depois um outro eu que fica triste com tudo isso porque não consegue mudar, por exemplo. Essa é uma expressão clássica, eu normalmente dou como uma demonstração pedagógica do entendimento do que são partes internas. Um cliente que tem um relato como esse, como você certamente tem em algumas situações relatos como esse, tem uma reação que ela é tão automática, ela traz uma característica tão diferente daquilo que você normalmente se considera, que você acha tem um estranhamento, porque parece que teve uma imposição daquela reação que atropelou a sua razão, parece que você não conseguiu escolher ser assim. É um pequeno eu que vai lá, reage de uma determinada forma e depois vai embora. Esse eu que reage, ele tem um padrão, ele tem um tipo de estilo de reação, ele tem um padrão de emoção, de atitude que se repete às vezes com a mesma intensidade em situações que não exigem tanta intensidade, tem uma desproporção. Ou então, às vezes, é um padrão que está sempre presente em várias situações da nossa vida. Ou então, a hora de uma reação agressiva, a hora de uma reação indecisa, a hora tem a ver com pensamento, não importa, né? As partes internas são construtos de reações nossas, mas que são tão intensos, tão desproporcionais e tão automáticos que parece que é um pequeno eu nosso que, apesar de ser eu, ele age como se tivesse uma autonomia que não está submetido à minha vontade. Esses eus, quando então eu falo que tem um eu meu que é agressivo, então eu não consigo ter um tipo de consciência para naquela hora, numa situação qualquer, eu poder escolher conscientemente se eu tenho que ser firme, se eu tenho até que ser agressivo ou se eu simplesmente vou relevar. Ou seja, eu não tenho consciência para dosar, para graduar, né, a minha reação, porque diante de um estímulo vem uma reação em bloco e quando eu vejo ela já ocorreu. Essa situação ela é típica da identificação de partes internas que compõem o nosso psiquismo.
Eu chamo então de subpersonalidades ou partes internas, né? Subpersonalidades, como eu falei, por conta do Roberto Assagioli, e aí então eu escolhi trabalhar com partes internas, porque aí tem toda uma especificidade, como a gente trabalha, que é diferente das subpersonalidades do Roberto Assagioli. Mas eu quero mostrar para vocês, quando a gente está falando então dessas identificações, como nós, em alguns momentos, temos reações que são caracterizadas, e é esse que é um trabalho com partes internas, que parece que no nosso sistema psíquico tem então um pequeno eu, um pequeno Milton, que às vezes pode reagir agressivamente, às vezes pode reagir de uma forma insegura, às vezes pode reagir como um tipo de padrão relacionado, por exemplo, à questão do trabalho, à questão da fragilidade, à questão do abandono, à questão, às vezes, do relacionamento amoroso, de um tipo de padrão mental ou relacionado à verdade, ou relacionado à religião, não importa, né? Cada uma dessas reações que tem um automatismo que a gente normalmente se refere como não podendo controlar, é uma parte que tem esse construto, tem esse tipo de autonomia, tem um tipo de cristalização que em determinadas situações bypassa a razão e reage. Ou seja, nós estamos falando então do sistema psíquico com algumas partes que em algumas situações reagem de uma forma a provocar um desequilíbrio no nosso sistema psíquico, na nossa vida de relação, no nosso corpo, por exemplo. Então, quando nós aprendemos, dentro da constelação sistêmica transpessoal, a traduzir um problema, a traduzir uma reação inadequada, um comportamento automático do cliente em partes internas, nós aumentamos de uma forma bastante significativa a capacidade de, na constelação, esse cliente tomar consciência da origem dessa parte interna, desse tipo de reação e, ao tomar consciência, conseguir modificar o funcionamento do sistema psíquico e alterando essa reação. Coisa que algumas abordagens psicoterápicas tenderiam a levar algum tempo e às vezes com alguma dificuldade para promover uma mudança significativa e profunda. Da mesma forma, nós podemos não só dessas reações, mas as partes internas, elas podem nos ajudar muito no trabalho de constelação a abordar questões de relacionamento. Relacionamento entre duas pessoas, entre equipes, um colaborador de uma equipe que de repente tem uma reação de muita insegurança, de desestabilização, quando o chefe dele fala de uma forma mais agressiva, ou diante de uma figura de autoridade. Ou então um instinto de agressividade quando alguém faz uma pergunta idiota. Ou então, enfim, essas situações nas relações, elas também tem na constelação sistêmica transpessoal uma grande possibilidade de ser trabalhadas quando a gente considera partes internas. Por quê? O que nós estamos falando é que esse colaborador, quando ele está na relação com esse chefe, e esse chefe atua com uma parte muito agressiva, estimula uma reação de uma parte, por exemplo, do meu cliente, muito infantil, que se sente muito fragilizada. Então, na relação das duas pessoas, duas partes antagônicas acabam provocando aquele problema de relacionamento, aquele problema de desgaste para o meu cliente. Veja, nós estamos falando então de um sistema, que é a relação das duas pessoas, nós estamos falando de partes que são as pessoas e as suas partes internas, e isso pode ser então constelado. A constelação pode mostrar não só, e aí, por exemplo, né, vocês imaginem, nós fazemos uma constelação desse tipo, vamos dar esse exemplo, e aí, de repente, esse cliente percebe na constelação que essa figura de autoridade, essa parte interna autoritária do chefe, está associada, por exemplo, a uma experiência infantil onde o pai desse cliente muito agressivo, num determinado dia, quando ele tinha lá 5 anos, foi severo demais com ele, provocou um castigo, talvez até com uma punição física. Se essa situação está muito cristalizada e foi traumática para o meu cliente, o psiquismo dele ficou preso numa história onde aquele menino de 5 anos ainda está paralisado por conta de um pai que está agredindo, que está sendo ríspido, está sendo cruel, implacável. Na hora que aquele chefe atua com uma parte semelhante, é como se então houvesse uma projeção desse pai com aquele menino de 5 anos, que está ali dentro de uma cristalização do psiquismo do meu cliente, e ele projeta esse pai para aquele chefe.
Então, aquele chefe estimula no cliente um menino de 5 anos porque ele atua como semelhante ao pai quando esse cliente tinha 5 anos. Então, enquanto essa história não é trazida à tona pela constelação e há uma reorganização, onde então o próprio cliente acolhe essa criança, coloca um limite para esse pai, faz um diálogo de compreensão e ele dissocia esse chefe daquela figura do pai, ele vai permanecer nessa reação. Por outro lado, quando a constelação faz isso, há uma ampliação de consciência, um tipo de resolução de tal forma que esse cliente pode olhar para esse chefe, mesmo quando ele está irritado, perceber se isso é com ele ou não, se isso é com ele, qual é o tipo de atitude que ele vai tomar, ou se não sendo com ele, que ele vai simplesmente deixar o chefe ficar estressado, porque o chefe estressado já não vai ser capaz de acionar no sistema psíquico do cliente aquele menino indefeso que está lá, que ainda estava precisando ser acolhido, precisava ser integrado ao psiquismo. Então vejam, partes internas que podem ser, então, alvo de e instrumentalizados numa constelação, trazendo a resolução para um problema de relacionamento que, muitas vezes, racionalmente, a gente não poderia associar que tem a ver com aquele pai. Da mesma forma que tem a ver com o pai, pode ter a ver com uma situação qualquer de vida passada desse cliente, pode ter a ver com algum tipo de papel que ele está preso entre o opressor e o oprimido. Vejam, mais uma vez, eu falei isso várias vezes ao longo desse curso, para a gente não importa exatamente qual é essa origem. Essa origem, ela é importante que quanto mais precisa, maior é a intensidade da resolução. Mas o que vai ser importante é a resolução dessa organização ou de uma reorganização das partes internas. Nós vamos depois ver que isso tem a ver com os traços de caráter. Então, vocês podem imaginar quantas pessoas, de quantas situações nós podemos pensar, quantas situações você pode pensar, de reações que você tem, que podem ser identificadas como partes internas e que podem ser trabalhadas numa constelação. São várias as situações e isso tem uma aplicação para aqueles que querem fazer a formação para facilitador da constelação. Esse é um instrumento que já desde a entrevista, quando nós estamos fazendo uma entrevista para que o cliente comece a perceber as partes internas, nós já estamos com um ganho terapêutico, com uma ampliação da consciência, muitas vezes já antes mesmo de fazer qualquer movimento em termos da constelação propriamente dita. Por quê? Porque a perspectiva de reconhecer essas partes internas já é uma ampliação de consciência por si só, fazendo com que haja já uma autonomia, uma ascendência do cliente sobre essas partes. Às vezes, apenas quando a gente ensina a fazer as entrevistas. Então, por isso que na formação e no programa de vivências, a gente tem 2 momentos, no momento inicial, onde eu faço várias demonstrações de entrevistas, onde a gente vai percebendo como a gente vai se reconhecendo, identificando as nossas partes, uma parte às vezes mais irritadiça, mais impaciente, mais insegura, mais obsessiva, enfim, mais invejosa, porque todos nós temos, não é uma questão de quem tem ou quem não tem, é quanto que a gente tem. Porque elas fazem parte ainda dessa nossa imaturidade em termos de consciência das reações e da consciência em relação à escolha mais lúcida de como a gente quer reagir, como é que a gente vai modular a nossa reação, a intensidade da nossa reação. Nós temos ainda algumas dificuldades, muitas dificuldades nessa modulação. Isso pode ser então, fruto de um trabalho em constelação. E aí, então, agora, você que já viu do que nós estamos falando, dessa visão de ser humano que a gente acaba considerando em todos os meus métodos, as partes internas vão ser esses fragmentos que estão no limiar entre o ego, entre a zona mais consciente do corpo, da dimensão do ego e da personalidade, desses pequenos eus que aparecem, né? Que aparecem nessas reações, eles estão nesse limiar entre a parte mais consciente e da parte dos níveis mais inconscientes do nosso psiquismo. De tal forma que, então, como eu dei o exemplo aqui, alguma dessas partes, vamos dizer que a parte 1 aí desse nosso cliente fosse aquele menino de 5 anos do exemplo que eu dei. Então, esse menino, essa pequena parte, esse pequeno eu, essa parte interna número 1, ela é um menino de 5 anos que está relacionado a uma experiência que ainda está muito cristalizada no nível de consciência relacionada à história familiar na vida atual. Na história biográfica, aquele cliente vivenciou uma situação muito desconcertante, perturbadora, e que ele ficou cristalizado. Um menino de 5 anos que está sendo punido, que está sendo castigado pelo pai.
essa estrutura ficando presa no psiquismo, não sendo assimilada pelo psiquismo, ela pode se transformar numa parte interna que fica então reagindo em alguns momentos semelhantes com a mesma intensidade, trazendo sensações físicas, reações que a gente não consegue nem entender de onde vem, porque normalmente está num nível inconsciente de registro de memória. A constelação então vai mostrar naturalmente se aquele menino, de onde ele vem. E aí, às vezes, pode ser da história biográfica, pode estar relacionado à história da família, pode estar relacionado a uma história de vida passada, pode estar relacionado a qualquer outra origem. Então, o modelo, ele permite, então, uma abertura, uma amplitude, onde, a partir das partes internas, nós vamos conectar com a origem, aonde quer que ela esteja. E aí, já falamos também sobre isso, mesmo que o cliente não considere a questão de vida passada, ou se é vida familiar, não importa, porque às vezes uma parte interna, ela não está relacionada exclusivamente a um momento. Ela pode ser um construto que fala de uma série de episódios, uma série de acontecimentos que se aglutinam, que se associam num complexo, num núcleo de problema e que assumem a forma, por exemplo, daquele menino de 5 anos. Vamos dizer uma situação, por exemplo, quando esse cliente que traz uma parte interna que ele relata como sendo de uma criança de 5 anos, ele tem, por exemplo, uma experiência quando ele tem 15 anos, onde ele presencia um assalto e ele se sente altamente paralisado diante da possibilidade de morrer. Então tem ali uma coisa da surpresa, da fragilidade, da vulnerabilidade. Ele tem, então, com 5 anos, essa história do pai. Ele tem, por exemplo, quando está na barriga da mãe, ele tem, de repente, uma experiência onde a mãe, de algum momento, pensa em abortá-lo. E ele percebe ali como, na verdade, ele está frágil, ele está submetido à vontade dessa mãe, que pode, de repente, decidir acabar com a vida dele. Mesmo não tendo, né, a consciência da mielização do córtex cerebral, da personalidade ainda formada, porque nem o corpo ainda está totalmente formado, essa visão de ser humano considera que nesse momento a alma pode estar captando isso. Está captando essa sensação de vulnerabilidade, de ameaça à sua integridade física e à manutenção até de um projeto de vida. Então veja, nós estamos falando de 3 episódios na vida desse indivíduo e esses episódios eles podem estar juntos porque não foram totalmente absorvidos, porque foram muito intensos e eles se constituem naquele menino de 5 anos, que tem um pouco daquele menino de 15, o menino de 5 e aquele feto que de repente vai ser abortado. As experiências não ficam como formas em relação à idade, ou à vida passada, ou a quem quer que seja. São construtos psíquicos e que assumem uma forma nesse sentido de uma reação. Quando nós chamamos isso de uma parte interna, a gente dá uma forma e favorece, então, um trabalho psíquico com esses conteúdos emocionais a partir daquele menino de 5 anos, que pode nem ter tido uma experiência dele. Nós podemos ter, então, esse cliente que fala desse menino de 5 anos, mas ele tem uma experiência de 15 anos, a experiência no útero materno, no período intrauterino, e tem, por exemplo, uma história familiar da parte do pai de opressão de pais com filhos. Quando ele tinha 5 anos, vai ver que efetivamente não aconteceu nada, mas aquela estrutura aparece psiquicamente como um menino de 5 anos, porque aquela parte interna, na forma de um menino de 5 anos, tem os elementos que falam de todas essas 3 experiências aglutinadas, da vulnerabilidade, do medo, da paralisia, da confusão mental, seja o que for. Porque para nós não importa se foi 5 anos, 15 anos, é ele de alguma forma acessar essa origem para desfazer, assimilar essa estrutura que aparece como um garoto de 5 anos. E aí nós podemos imaginar, nós mesmos, pensando na sua reação, na minha reação, quantas vezes nós reagimos de uma maneira que a gente não consegue necessariamente afirmar que teria domínio, ou que conseguiria mudar, ou que repete um comportamento que é inadequado e que a gente não consegue mudar. Nós estamos falando, então, de partes internas. Quando eu comecei, então, a sistematizar esse trabalho de partes internas e pensando na questão dos traços de caráter, o trabalho terapêutico com a constelação sistêmica transpessoal, ele deu um salto, na verdade. E nos últimos 15 anos eu venho, então, trabalhando, sistematizando cada vez mais a identificação das partes internas, a aplicação do método nas partes internas, trazendo, então, os benefícios de ampliação de consciência, de mudança dessas reações, de libertação dessas reações
que são os relatos que a gente tem visto, que são gratificantes de ver como é que as pessoas conseguem, muitas vezes, se libertar dessas reações mais automáticas, que num primeiro momento elas julgam não serem capazes de modificar. Partes internas é realmente um tema fascinante, é um tema que, para aqueles que querem fazer a formação e se tornar facilitadores no meu método, vão ver que abre uma perspectiva em qualquer abordagem que o facilitador tenha na sua carreira, no seu percurso profissional. Porque pensar em partes internas favorece a que a gente consiga trabalhar em qualquer abordagem psicológica. Só que com a constelação e fazendo com que a constelação traga essas origens inconscientes de cada uma das partes, tem se revelado algo transformador na vida das pessoas. Não só para aqueles profissionais que passam a aplicar o método, mas principalmente para o seu cliente ou aquele de vocês que vai passar pelo programa de vivências, porque é um despertamento de um reconhecimento, de uma capacidade de mudança que traz um benefício muito significativo e muito visível para a vida dessas pessoas. Espero que você tenha gostado. Essa, então, é mais uma contribuição que o método traz para o campo da constelação, que é uma coisa específica da constelação sistêmica transpessoal, e que você pode refletir sobre já, né, nas suas observações, das suas reações, das suas partes internas. Quais são as suas partes internas, né? Quais são os momentos que você reage como se você pudesse estar quase que dizendo que é um outro eu, é um outro você, né, que está reagindo naquele momento. Esse é o conceito de partes internas que nos ajuda bastante a tomar consciência e a mudar, a ajustar o comportamento para um tipo de reação mais lúcido, mais consciente, de escolhas, de como nós queremos reagir em cada momento, de uma forma então que não tem culpa, não tem arrependimento, porque a gente está consciente. E não tem problema, por exemplo, sentir raiva. Não tem problema sentir raiva, não tem problema sentir medo. A questão é o quanto que a gente sente, por quanto tempo a gente sente, em que momento que a gente sente, por quanto tempo a gente fica sentindo. Então, esse tipo de perspectiva, de abordagem com partes internas pode trazer exatamente essa maior consciência e uma mudança para muitas das reações que a gente tem na nossa vida. Espero que você tenha gostado. Estude. E na próxima aula eu vou estar falando sobre traços de caráter, que aí então é uma outra contribuição que o método vem trazendo para o campo da constelação e para o campo da psicoterapia, e que na aplicação do nosso método tem se revelado também de muita eficácia, de muita ajuda para as pessoas que passam pelo método. Ok? Um grande abraço para você, até a nossa próxima aula. Tchau!